Aí pessoal, hoje eu vou resolver as atividades da semana 5. Lembrando aí, para vocês se inscreverem no meu canal e curtirem o vídeo, hein? É importante para mim esses likes aí. Então vamos lá. Semana 5, a gente começa aqui com uma tabela de dados, tá? E a gente tem esse problema aqui em que um geólogo quer saber aqui qual que é a mediana desses dados aqui, tá? O que é a mediana? A mediana é de todos os dados que a gente tem, a gente quer o valor, o dado do meio, tá? A gente tem 28 dados, a gente quer saber do dado 14 qual que é o valor dele. Qual que é a questão aqui? A gente não tem o valor de cada dado. Ele foi distribuído em uma tabela aqui, em que eu tenho daqui, por exemplo, valores de 0 a 5, daqui de 5 a 10, daqui de 10 a 15, tá? E eu sei que o meu... então eu tive 5 dados que caíram nesse intervalo, eu tive 10 dados que caíram nesse intervalo, então eu sei que o dado 14 está em algum lugar desse intervalo de 5 a 10, mas eu não sei aonde que ele está. Ele está nesse intervalo, mas eu não sei aonde. Ok? Então, como que a gente faz para resolver isso daqui? Tem uma formulinha para isso. Vou esperar a moto passar aí, que faz muito barulho. Então, tem uma fórmula para isso, mas eu vou mostrar para vocês entenderem a fórmula, então vocês não vão nem precisar consultar a fórmula, tá? Então, vamos lá. A gente tem o nosso intervalo de 5 a 10. E a gente tem, dentro desse intervalo, a gente tem 10 dados, tá? Então, eu vou dividir esse intervalo em 10 pedacinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 pedacinhos aqui. E aí, eu quero o 14º, tá? O 14º, como até aqui eu tive 15, eu já tinha 5 antes, então faltam 9 para eu chegar no 14º. Então, opa, tá aqui. O 14º é este pedacinho daqui, ok? Então eu preciso fazer o seguinte: se eu dividir em 10 pedacinhos, aqui vai ser 5,1, aqui 5,2, né? Por quê? Porque eu faço 10 menos 5, que dá 5. Tá? Então, daqui até aqui, eu tenho 5. Opa, não é 5,1, 5,2, falei errado. Quanto que vale esse intervalinho aqui, né? 5,5, aqui 6, aqui 6,5, né? Então, cada pedacinho desse aqui vai valer meio, porque eu tenho um intervalo de 5 e eu dividi em 10. Tá? Então, eu peguei isso aqui e dividi em 10. E aí eu tive meio. Ok? Aí, então, eu tenho que somar 9 pedacinhos para chegar aqui nesse pedacinho que eu quero. Então, eu vou fazer... Eu tinha 5 e eu vou fazer mais 9 vezes o meio. Cada pedacinho vale meio. Eu tenho 9 pedacinhos. Então, isso daqui, 9 vezes meio, é a mesma coisa que 9 dividido por 2, que dá 4,5. Aí eu somo 5 com 4,5, eu tenho 9,5. Tá? Então, o valor do meio é 9,5. É óbvio que não necessariamente era esse valor quando os dados foram coletados, mas como a gente não sabe, a gente faz isso. Tá? Então, o que acontece se eu quisesse pegar o pedacinho, por exemplo, 20? Eu ia dividir esse intervalo de 10 a 15 em 8, e aí o 20 ele vai ser o quê? De 15 para 20, faltam 5 pedacinhos. Eu ia pegar o 5º pedacinho. Eu ia fazer 15 menos 10 dá 5. 5 dividido por 8. Esse programa aqui não funciona direito. Eu ia fazer 5 dividido por 8 e multiplicar por 5, que é o que faltava de 15 para 20. Tá? Então, era isso que eu ia fazer. E aí, ia somar com o 10, porque eu sei que o meu intervalo começa em 10. Tá?
Então, é isso que a gente faz, não precisa decorar a fórmula, mas se quiser a fórmula, tem a formulinha já para isso direto. Beleza? Então, a resposta desse era 9,5. Na pergunta 2, a gente tem aqui uns dados, tá? Então, são 4 amostras do produto 1 e do produto 2, então tem aqui. E a gente quer saber qual que é o maior coeficiente de variação e qual é o valor desse coeficiente, tá? Então, para saber a variação, a gente primeiro precisa saber a média. Então, vou mostrar como é que a gente calcula para o produto 1, depois eu vou lá no Excel fazer isso aí, porque é mais rápido, tá? Então, eu tenho 10, 30, 20 e 10. 10, 20, 10, 30, 20 e 10. Então, esse foi o exercício 1. Agora, o exercício 2, a gente tem 10, 20, 30 e 10 para a primeira amostra, tá? Então, como que eu calculo a média disso daqui? A média, eu vou somar todo mundo e dividir por 4, porque eu tenho 4 dados. Então, 10 mais 20 mais 30 mais 10 dividido por 4. Então, aqui, 10 com 20, 30, com 30, 60 e com 10, 70. Isso aqui é 70 sobre 4. Tá? Não vou me preocupar com os valores agora, porque a gente vai... Então, isso é a média, que a gente escreve como x barra. Tá? Aí, cada um desses aqui, ele foge um pouquinho da média. Então, esse aqui seria o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, tá? Eu quero saber quanto que cada um desses diferencia da média. Então, eu vou fazer 10 menos o meu x médio, 10 é o meu primeiro valor. O x médio, vamos ver quanto é que dava. 70 sobre 4 é 35 sobre 2, que é igual a 17,5. Então, 10 menos 17,5. Aí eu tenho 20 menos 17,5. 30 menos 17,5. E 10 menos 17,5. Tá? O primeiro dá menos 7,5. Então, eu estou calculando quanto que eles variam com relação à média. O segundo dá 2,5, esse aqui dá 12,5 e esse aqui dá menos 7,5. Tá vendo que uns variam para baixo, outros variam para cima. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer um gráfico, eu ia ter a minha média aqui, aí o primeiro ponto está abaixo da média, o segundo está um pouquinho acima, o terceiro está bem acima e o outro está abaixo, tá? Então, eles estão flutuando da média. E eu quero essa distância aqui com relação à média, ok? Só que como umas são negativas e outras são positivas, se eu somar, a negativa vai cancelar a positiva. Então, para eu ter um valor que não vai se cancelar, eu vou levar todo mundo ao quadrado, tá? Então, eu levo todo mundo ao quadrado e aí vai ser todo mundo positivo. Esse aqui vai ao quadrado, esse aqui vai ao quadrado, esse aqui vai ao quadrado e esse aqui vai ao quadrado. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou falando o seguinte, eu tenho xi, esse aqui é o x1, esse é o x2, esse é o x3, esse é o x4. Eu vou chamar eles de xi menos o x médio, que a gente representa assim, elevado ao quadrado. Tá? E aí eu vou somar todos eles. Então, é uma soma. Ok? Só que a soma vai ser maior se eu tiver mais pontos. Eu quero normalizar isso, então eu vou dividir pelo número de pontos. Tá? Então, a gente vai dividir por 1 sobre n. Mas existe uma teoria que diz que aqui a gente está superestimando nossos pontos. Então, ao invés de fazer 1 sobre n, a gente corrige com 1 sobre n menos 1. Tá? Tem uma explicação para isso, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, isso aqui é o que a gente chama
de sigma ao quadrado, é a nossa variância, tá? E aí, a gente quer o sigma, que é simplesmente a raiz disso daqui, tá? Sigma é a raiz do sigma ao quadrado. Obviamente, a gente só quer a parte positiva, a gente não quer o sigma negativo, mas a gente pode dizer que o negócio é mais ou menos sigma, tá? Nosso erro. Então, vamos fazer isso no Excel, tá? Só porque tem muitos valores, aí é mais fácil a gente trabalhar no Excel. Então, eu vou fazer aqui, 10... Esse aqui no Excel é o LibreOffice, tá? O OpenOffice, ele é gratuito. Então, 10, 20, 30 e 10. E no outro eu tenho... Opa, deixa eu abrir aqui. Então, 10, 20, 30, 10, está fora de ordem, mas não tem problema. 90, 110, 80 e 70. 90, 110, 80 e 70. Tá? Então, aqui eu vou calcular a soma deles. Vou calcular a média, tá? A média eu posso fazer ser igual a soma deles todos sobre 4, tá? Ou, obviamente, o Excel já tem uma função para isso, eu poderia fazer aqui a média, média de todos esses dados aqui, tá? E dá na mesma. Aí eu vou querer fazer, então eu vou dar um espaço, jogar esses aqui para o lado. Aí eu nunca consigo mover eles, onde eu tenho que pegar para mover. Aqui. Aqui eu vou calcular ele menos a média, tá? Então vai ser igual esse número aqui menos a média. Menos, vou escrever aqui 17,5, mas só para ser mais prático. O Excel tem maneiras fixas de fazer isso. Então eu tenho aqui todos os valores, ok? E aqui eu vou colocar esses valores ao quadrado. Então é igual esse cara aqui ao quadrado. E aí passar para todo mundo. Aqui eu vou somar todos esses valores. Então vou pegar aqui, se a gente fizer isso aqui, ele já põe a soma aqui. Vou mover para baixo. Então aqui está a soma. E aqui eu vou fazer que é igual a raiz desse cara aqui, só que eu vou dividir ele por 3. Tá? Então aqui eu tenho 9,57. Deixa eu cortar um pouco desses números. 9,57. Tá? Obviamente eu poderia aqui usar uma equação que é a DESV-PAD, que já calcula o desvio padrão desses valores, né? E a gente tem aqui o mesmo valor aqui, tá? É a mesma coisa, beleza? Poderia ter usado isso aqui, mas eu só queria mostrar para vocês como que a gente calcula, tá? Então aqui a gente tem uma média de 17,5 e um desvio padrão de 9,57, tá? Aqui eu vou calcular para esses valores, eu vou copiar aqui a média e o desvio padrão. Ele já vai calcular para mim. Pad Allocation. Não conseguiu. Travou. Acontece. Vamos esperar um pouquinho. Ah, droga. Estou abrindo o Excel. O meu Excel não funciona. Tem que ser o Office. OpenOffice. É o Calc que chama. OpenOffice Calc, tá? O meu Excel está expirado, então eu não consigo usar ele. Tem que usar o OpenOffice. Ver se ele recupera para mim. Avançar, não recuperou nada. Então tá bom. Pegar os dados aqui. 10, 30, 20, 10, 10, 30, 20, 10. A ordem deles não importa, tá? E o outro, 90, 110, 80 e 70. 90, 110, 80 e 70. Então, aqui eu quero a média desses daqui. Opa. E aqui eu quero
o desvipad desses daqui. Opa, faltou o sinal de igual. E aí vou copiar aqui e aqui. Agora funcionou. Vamos tirar um pouquinho de casos decimais. Tá bom. Então a gente pode olhar que aqui esse cara tem um desvio padrão de 9,57 e esse aqui tem um desvio padrão de 17,08, tá? Mas esse desvio padrão, na verdade eu tinha até que tirar uma casa decimal para ficar condizente com os meus valores aqui. Esse desvio padrão é menor do que esse daqui, mas em comparação com a média, ele não é, porque essa média aqui é muito mais alta, tá? Então para saber esse desvio com relação à média, eu vou dividir ele pela média. Tá? Então, eu vou falar que aqui eu tenho esse cara dividido pela minha média, tá? Que dá aqui 55%. E nesse cara daqui eu tenho 20%. Tá? Então, esse desvio padrão, apesar de ser maior, ele é 20% da média, enquanto esse aqui é 55% da média. Tá? Então, se a gente voltar aqui para os nossos dados... o coeficiente que é maior é o do 1, tá? A variação maior é do 1 e ela vale aqui 54,71, né? Se a gente aumenta aqui, tem aqui 54,71 é o valor aqui em porcentagem, tá? Aqui é 0,54, logicamente é 54 dividido por 100 é 0,54, aqui está com porcentagem, beleza? Então, resolveu o exercício 2, vamos para o exercício 3. Tá? No exercício 3, a gente tem aqui um teste que vai ser aplicado aos funcionários e o desvio padrão das notas dos funcionários é 4. Tá? Então, após realizar o teste, verificou-se que a média foi 5. E aí a gente quer construir um intervalo de segurança para a média, para a verdadeira nota média do teste, tá? Que eu quero saber, ela foi 5, mas ela está entre tanto e tanto com 99% de confiança, ok? Então é isso que a gente quer saber. E a gente sabe que foram feitos 100 testes, então a gente vai usar o que se chama de teste T de student. Então a gente precisa de uma tabelinha, então eu tenho aqui a tabelinha. A gente precisa entender como essa tabelinha funciona, então eu quero que esteja num intervalo de 99% de confiança, então eu quero que esse valor aqui dentro seja 99%, ou seja, o P é 1%, o que significa que eu quero 0,5% aqui, 0,5% aqui, tá? Então P sobre 2, e aí eu quero achar o intervalo de confiança do TC que vai conter todos esses dados, ok? A gente tem nessa tabelinha o grau de liberdade. Grau de liberdade, ela é o número de amostras que eu tenho menos 1. Tá? Então seria 99, eu vou aproximar para 100, porque aqui não vai ter 99. E a gente quer saber também quanto que a gente quer que o P seja. Tá? A gente quer que o P, como a gente quer 99%, a gente quer que o P seja 1%. Tá? Então, P sobre 2 vai ser 0,5%, então eu tenho que olhar aqui na tabelinha 1% para 100 graus de liberdade e vai dar aqui este valor daqui, que é 2,62. Tá? Então, eu tenho que o meu TC é 2,62. Então, vou anotar ali. Eu tenho, nesse caso, para um P de 1% e o grau de liberdade que eu usei 100, tá? Eu tenho, na verdade seria 99, mas eu usei 100 porque aproximei, tá? Na verdade, se você for olhar aqui, ele já não varia tanto de um para o outro, tá? Se eu usar 100 ou 110 ou 100 ou 90, é muito parecido, tá? Então eu vou usar aqui, então isso aqui me dá o TC igual a 2,626, é isso? Isso. 626.
Ok, agora com esse TC, como que eu vou reconstruir o meu intervalo de confiança? Tá? O meu intervalo de confiança eu vou fazer da seguinte forma: eu tenho a minha média mais ou menos um sigma, tá? E eu vou dizer, na verdade eu não vou chamar de sigma, eu vou chamar de ρ, tá? E eu vou dizer que esse ρ ele é igual ao meu TC multiplicado pelo meu sigma dividido pelo meu dividido aqui, deixa eu ver, nesse exercício aqui, vou pegar a formulinha aqui. Aqui, dividido pela raiz de n, tá? Onde n é o número de dados que eu tenho. Então, eu tenho que dividir, vou voltar aqui, dividido pela raiz de n. Tá? Então, esse aqui vai ser o meu ρ que eu quero calcular. Então, eu tenho aqui a minha média, mais ou menos, a média foi 5, tá? Então, a gente sabe que a média que tirou foi 5. E aí a gente tem mais ou menos 2,62, 626, vezes o sigma é 4, é o desvio padrão da média, e a raiz de n é 10, tá? Então, eu vou fazer essa conta aqui na calculadora. Então, eu tenho 2,626, vou comprimir um pouquinho aqui para vocês verem, vezes 4 sobre 10. Então, 1,05 aproximadamente. Então, a gente tem 5 mais ou menos 1,05, tá? Se a gente somar, isso aqui vai dar 6,05, e se a gente subtrair, vai dar 3,95. Então, esse aqui está o nosso intervalo de confiança, de 3,95 até 6,05, tá? Bom, deve ter alguma diferença nos valores, nesse valor aqui principalmente, mas esse aqui é o dado mais perto que a gente tem dos resultados, então esse aqui é o mais provável, beleza? Bom, faltam 2 exercícios, mas esse vídeo está ficando longo, então eu vou gravar no próximo vídeo. Espero que esteja ajudando aí vocês e que vocês estejam acompanhando aqui o que a gente está fazendo, beleza? Então, boa sorte aí, até o próximo vídeo.